E aí, meu amigo investidor, tá mais tranquilo com essa recuperada que o Bitcoin teve? Bom, o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo? Primeiro de tudo, vou dar uma posição atualizada da situação do Bitcoin. Também vou fazer uma análise de Ethereum, de Ethereum, para você entender qual a nossa perspectiva mais imediata em relação ao Ethereum. Vou te dar uma breve passada sobre os mercados internacionais e também quero começar passando algumas informações importantes de dados que estão além do gráfico aqui do TradingView, que tem a ver com essa queda e a recuperação mais recente do Bitcoin, beleza? Primeiro de tudo, tem algumas informações que eu compartilhei com o pessoal que faz parte do meu canal do Telegram, que tem a ver com movimentações de mercado ocasionadas por grandes baleias. Grandes baleias são pessoas que têm uma grande quantidade de criptomoedas, de Bitcoin e outras criptomoedas também. Todas as transações elas são transparentes, elas ficam registradas nas blockchains respectivas. Legal? Legal. Então, essas informações on-chain, elas dão dados relevantes para nossa análise. Antes de tudo, o Bitcoin ele estava bem alavancado. O mercado cripto, de um modo geral, ele estava bem aquecido. Isso leva a euforia do mercado lá para cima e faz com que as pessoas se alavanquem, que elas investam não com capital próprio, mas com capital emprestado. E esse índice de alavancagem estava bastante alto. E o que aconteceu? A gente teve grandes baleias se desfazendo das suas posições. Isso dá uma mexida bem brusca nos preços de mercado e faz com que aquelas pessoas que estejam alavancadas, elas sejam liquidadas, elas percam o capital e saiam do jogo com aquela posição que elas têm investido. Imagina essa movimentação de preços que as baleias ocasionam e que liquidam os pequenos players que estão alavancados da seguinte forma: você tem ali uma árvore cheia de fruta e vai uma pessoa e chacoalha essa árvore e coloca a sua cesta embaixo. É exatamente isso que as grandes baleias fazem. Elas movimentam o preço de mercado, as sardinhas vão lá, são liquidadas e elas engolem as sardinhas, elas embolsam o lucro. Legal? Resumindo, quando uma grande baleia ou algumas grandes baleias fazem vendas massivas das suas posições, elas levam o preço lá para baixo. Quando elas levam o preço lá para baixo, as pessoas, algumas sardinhas que estão alavancadas, são liquidadas. E isso faz com que essas próprias baleias sejam capazes de recomprar suas posições num preço mais vantajoso e isso tende a fazer um movimento de alta novamente do mercado, com as sardinhas liquidadas e com as baleias ainda mais ricas. Mas bora agora para o gráfico. Já vou aqui para o gráfico do Bitcoin, mas só dar uma passada super rápida aqui no gráfico do SP500, tá? No vídeo anterior que eu fiz uma análise sobre o Bitcoin, eu falei que esse seria um ponto de alerta. O SP500 ele fechou a semana passada, sexta-feira passada, em queda. E como ele abrisse a semana, daria o tom do mercado cripto de um modo geral. Dito e feito, o SP500 ele abriu a segunda-feira, que na verdade aqui pra gente que tá no Brasil é domingo de noite, domingo final da noite, ok? Ele abriu em alta e essa abertura em alta foi em grande parte responsável por um alívio também no mercado cripto, legal? Então esse movimento aqui eu falei antes da recuperação do mercado que conforme esse movimento, conforme esse candle diário aqui do SP500 abrisse, isso iria influenciar no mercado cripto, negativamente ou positivamente. Como o mercado, como o SP500 abriu em alta, isso refletiu também em relação à recuperação do preço do Bitcoin e das criptomoedas de um modo geral, tá legal? Agora, a gente está aqui no gráfico semanal do Bitcoin versus dólar. E tem outros dois pontos de atenção que eu levantei em vídeos anteriores e que permanecem agora. Essa linha branca aqui que você está vendo é a média móvel de 20 dias. E esse aqui é um suporte importante mais imediato para o Bitcoin. O Bitcoin ele perdeu esse suporte no semanal. E nessa região aqui, um pouco abaixo dessa linha, na verdade, eu recomendei na época um stop. Então quem fez um stop nessa região aqui acabou não perdendo dinheiro, não pegando essa queda aqui. Um outro ponto importante de suporte é essa linha aqui bege, marrom, ok? Alaranjada. Aqui é a média móvel dos 50 dias. Esse suporte aqui ele é muito importante e ele está aqui na casa dos 44 mil dólares. Note que
Se o Bitcoin perdesse esse suporte, a gente ainda não está livre de uma possibilidade de ele vir a perder, por isso é importante você ter essa informação em mente. Se ele perder esse suporte, a gente pode esperar quedas muito mais bruscas aqui para a região dos 30 mil dólares. E se você viu o vídeo anterior, a gente tem um cenário ainda mais pessimista, que ele é menos provável, mas existe essa possibilidade, que é do Bitcoin vir e corrigir até a faixa dos 10 a 12 mil dólares. Mas aí, para você ver o contexto maior sobre isso, aí você vê o vídeo anterior para você entender os ciclos do Bitcoin e etc. Tá legal? O ponto é que a média de 50 é uma média importante. O Bitcoin ele testou, ele chegou a perder, chegou a cair aos 42 mil dólares, mas ele não caiu com muita força, ele caiu apenas com o pavio. E nessa parte aqui, nessa região, nesse ponto do gráfico, a gente teve uma movimentação bem interessante do mercado. Aqui no gráfico diário, a gente vê que quando o Bitcoin rompeu para baixo, quando ele perdeu esse suporte, a gente teve um volume comprador muito grande, ou seja, os touros reagiram em relação aos ursos, demonstrando mais força. Isso empurrou o Bitcoin para um patamar um pouco mais elevado de preços. Então, esse suporte aqui, ele não foi perdido. Os touros defenderam essa região de preços. Aqui no gráfico diário, a gente também tem outras informações bem relevantes. Como você vê aqui, nesse ponto, a média móvel de curto prazo, a média móvel branca, ela cruzou a média móvel laranja, ou seja, a EMA de 20 passou para baixo a EMA de 50. E esse aqui é um ponto crítico que prenuncia uma queda, como de fato a gente viu essa queda. Outra média muito importante para a gente é a média móvel de 200 períodos, que é essa linha vermelha aqui. E é justamente em torno dessa região que a gente se encontra agora. Repare que a gente tem aqui a linha dos 50 mil dólares, que é tanto um suporte como uma resistência, dependendo de qual lado o mercado estiver com mais força, psicológico, ok? Mas a gente tem aqui essas linhas de preço que oscilam entre a faixa dos 50 mil até os 47.200 dólares. O Bitcoin ele pode nos próximos dias ficar lateralizando nessa região aqui. No exato momento em que eu estou gravando, ele rompeu os 50 mil. Então, o Bitcoin também pode fazer uma caminhada lateral até o mercado se definir mais aqui nessa região dos 50 até os 53. Então, eu acredito que o Bitcoin vai ficar um tempo lateral entre a região dos 53 e a região dos 47. Agora, para a gente ter um panorama mais macro, deixa eu tirar essas linhas aqui amarelas, porque para não ficar tão poluído, vamos dar uma olhada no gráfico mensal. O gráfico mensal, a gente ainda não perdeu a tendência de alta. Nota que a gente ainda está com fundos ascendentes, fundo, né? Mas o topo ele não conseguiu renovar com força, então o topo ele está ainda numa trajetória ascendente, mas ainda sem força. A gente está aqui nessa região desse fundo aqui, e agora a semana é crucial para interferir na tendência do mensal. Se a semana fechar com força, a gente pode renovar topos cada vez maiores, topos ascendentes. Se a semana, por outro lado, ela fechar a próxima semana, a semana que a gente está vivendo agora, na verdade, com uma queda muito acentuada, a gente pode ter uma reversão nessa tendência aqui. A gente pode fazer fundos mais baixos e isso pode indicar um pivô de baixa. Vamos voltar aqui um pouquinho para trás para a gente comparar em outro momento. No vídeo anterior, eu dei mais detalhes dos ciclos de Bitcoin, tá legal? Dos ciclos pós-halving do Bitcoin. E a gente vê que aqui em 2018, quando a gente teve um grande bear market, a gente teve uma correção na casa dos 80%. E qual foi o ponto de virada? Qual foi o pivô de baixa no gráfico mensal? A gente vê que a gente vinha no movimento de bull market, numa bull run muito forte. Porém, aqui no mensal, em janeiro de 2018, a gente não teve a renovação
do movimento de alta, que o pico de alta, o topo, ele não foi maior do que o topo anterior, muito pelo contrário, a gente vê aqui todo um candle de baixa anulando o candle anterior, legal? E a partir dessa vela expressiva no mensal foi quando a gente passou a ter um movimento de correção mais acentuada. E aqui no mês passado, novembro passado, a gente teve um mês que fechou no vermelho, mas essa vela aqui ela é fraquinha comparado ao mês anterior de alta. E agora em dezembro, perceba que esses dois candles somados de novembro com dezembro, se a gente fechar o mês abaixo dos 43, isso vai ser um indicativo muito ruim para o mercado e pode indicar um pivô de baixa, mas por enquanto nessa faixa que a gente está oscilando agora, nos 50 mil dólares, isso não é tão preocupante assim. Então fica de olho nesse cenário aqui, nesse ponto 43 na fechada, no encerramento do mês, porque esse aqui é um ponto crítico no mensal, ok? Aqui no semanal, apesar dessa correção do final de semana, a gente não perdeu a configuração de um ciclo de alta. Fundo, 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 fundo cada vez maior, fundos ascendentes e também topos ascendentes. Isso configura um canal de alta, beleza? E aqui no diário, como eu já te mostrei, quando ameaçou perder essa região aqui dos 42, 43, que é um ponto crítico, os compradores demonstraram uma força bem maior do que a dos vendedores e isso empurrou a gente para o patamar que a gente se encontra agora. Legal. Então, em relação ao Bitcoin, apenas para que fique bem claro, os pontos de atenção são, e preste muita atenção, porque se você tivesse prestado lá atrás, você já teria tomado atenção quando o Bitcoin caiu para os 52 e já evitaria de ter perdido dinheiro nessa queda aqui. Mas os pontos de atenção agora são essa região dos 43 no diário, logo em seguida, depois dessa região, que obviamente se perder já vai ter sido um caos momentâneo, o próximo suporte importante é na região dos 30, então fica de atenção mais imediata nessa região dos 43, tudo bem, o mercado voltou a subir, ele deu ânimo, então parece que nesse momento é descabida essa preocupação, mas deixa anotado para que você tenha atenção a esse ponto aqui. Também não esqueça de acompanhar os mercados internacionais, principalmente o S&P 500 e as declarações do Jerome Powell acerca da política monetária de juros dos Estados Unidos. Esse é um outro ponto que você tem que estar atento também. Fique atento e procure antever os movimentos de uma baleia. Pense como que um grande investidor se comportaria nesse momento do mercado. Será que essa sacudida do mercado não é uma sacudida de uma grande baleia simplesmente para engolir as sardinhas? Fica atento a isso também. Tá legal? Fica com isso em mente. Agora vamos para o gráfico do Ethereum. Esse gráfico aqui é do Ethereum, mas é o Ethereum frente ao Bitcoin e não comparado com o dólar, tá legal? Então, a gente vê claramente que desde setembro de 2019, o Ethereum vem ganhando espaço de mercado em relação ao Bitcoin. O market cap do Ethereum comparado com o market cap do Bitcoin vem subindo. Isso é muito, muito significativo. Inclusive, muitos analistas, e eu me incluo nesse rol, acreditam que em algum momento o Ethereum ele vai flipar o Bitcoin, ou seja, o Ethereum vai alcançar a posição de principal criptomoeda do mercado. Mas vamos olhar aqui um pouco essa figura aqui. Essa figura ela é uma cunha ascendente. E cunhas ascendentes, geralmente, quando rompem para baixo. E se a gente observar, em outros momentos, o Ethereum ele já ganhou bastante espaço em relação ao Bitcoin. Ele tinha 15% do valor de mercado à época do Bitcoin. Esse foi o auge aqui, ok? Isso aconteceu em 2017, na metade de 2017. Depois disso, a gente teve um grande bear market, uma grande correção e também, depois de grandes correções, as pessoas tendem a migrar para o Bitcoin. Não apenas do Ethereum para o Bitcoin, mas de um modo geral de altcoins
para o Bitcoin, porque altcoins, de um modo geral, todas as criptomoedas que não são Bitcoin, são mais voláteis. Então, no momento de queda do mercado, elas caem mais do que o Bitcoin. Da mesma forma que num bull market, o Bitcoin sobe e as altcoins, algumas delas, sobem muito mais, tá legal? Então, fica atento que se eventualmente a gente chegar num bear market, aí a tese do Ethereum ela tende a ficar um pouco mais enfraquecida se o comportamento do passado se repetir. Aqui a gente teve um outro momento de ascensão do Ethereum em relação ao Bitcoin, mas também quando ele chegou aqui nessa região a gente teve uma subida. E um topo do Ethereum em relação ao Bitcoin, ele é marcado por essa região aqui azul em que a gente está se encontrando agora nesse exato momento. Só deixa eu apagar esses rabiscos para a gente continuar com um gráfico mais organizado e mais limpo. A gente está nesse exato momento testando essa região aqui, porém, no momento atual, o Ethereum ele não está dando sinais de enfraquecimento. E também esse suporte aqui, esse da linha verde, ele existe porque a gente já teve um declínio do Ethereum em relação ao Bitcoin quando ele chegou nesse ponto aqui, mas esse ponto não é tão forte quanto essa linha roxa. Então, a gente tem espaço, segundo essa projeção gráfica aqui, de que o Ethereum vá ganhando espaço em relação ao Bitcoin até meados de 2022, até abril, maio de 2022, que ele vai chegar nesse ponto aqui, que é um ponto em que o Ethereum ele vai alcançar a posição de cerca de 10% do valor de mercado do Bitcoin. Então, se o Bitcoin nesse momento aqui estiver cotado a 100 mil dólares, o Ethereum vai estar cotado a 10 mil dólares. E esse daqui é um ponto psicológico. O mercado, por alguma razão, ele tem grande atenção, ele se baseia muito por números redondos, seja na cotação do Bitcoin, 50 mil dólares, 60 mil dólares, 100 mil dólares. Números redondos são marcos de mercado. Igualmente, o atingimento do Ethereum de 10% do valor de mercado do Bitcoin também é um marco psicológico, mas eu acredito profundamente na tese do Ethereum. O Ethereum vem se valorizando, vem ganhando força frente ao Bitcoin e não é por acaso, porque o Ethereum é uma plataforma muito mais robusta do que o Bitcoin para smart contracts, para o setor de DeFi de um modo geral e também, inclusive, para projetos do metaverso. O Ethereum ele tem um ponto fraco que é em relação a outras blockchains que surgiram com tecnologias superiores, como por exemplo a da Solana. Em relação a elas, o Ethereum é uma rede muito lenta e também muito cara. Ela já é muito mais rápida comparada ao Bitcoin, mas comparado às novas tecnologias, ela ainda está muito cara e ela deixa a desejar na questão tecnológica. Mas ela tem um ponto muito favorável em relação a outras blockchains que competem com ela, como por exemplo a Avalanche e Solana, que é a questão do efeito de rede. Ela já tem um ecossistema muito maior e mais consolidado. E também ela está em fase de migração para o Ethereum 2.0, que deve se consolidar no primeiro trimestre ou no segundo trimestre de 2022, que é justamente nesse ponto aqui. Então a gente pode, com esse fato novo que o mercado vai assimilar, a gente pode ter um rompimento forte desse topo aqui e o Ethereum ele pode ganhar cada vez mais espaço em relação ao Bitcoin e até mesmo flipar o Bitcoin, substituir o Bitcoin como a principal criptomoeda do mercado. E note que isso é muito, muito relevante, é muito importante você saber processar essa informação, porque se você tiver uma tese de investimentos e você apostar nessa tese de investimentos e essa tese se provar vencedora, essa realidade que você antevê se concretizar de fato, é nesse cenário que você ganha muito dinheiro. Então as pessoas que anteviram antes do mercado de um modo geral, antes de virar hype, antes do buzz, que o metaverso tinha um potencial de crescimento muito grande, quem viu isso lá atrás, obviamente teve uma lucratividade muito maior do que a média do mercado. Então, além do que o gráfico projeta, vale a pena você ter uma tese de investimentos muito bem fundamentada e investir de acordo com uma tese, porque se essa tese se provar verdadeira, ou seja, se o Ethereum flipar o Bitcoin,
quem hoje está apostando nessa tese, quando isso acontecer, vai ter um lucro muito maior do que a média do mercado. Ao mesmo tempo, quem apostar na tese da Solana, a Solana vai crescer bastante, porque ela já está consolidada como uma rede muito mais veloz e muito mais barata do que o Ethereum. E tanto a Solana quanto o Ethereum estão num subnicho do mercado de criptomoedas de um modo geral, que é um nicho crescente, que são blockchains que dão suporte a todo o setor de DeFi, de smart contracts e também de metaverso. À medida que o setor de DeFi crescer e o metaverso crescer, tanto Ethereum quanto Solana crescem. E se você é favorável a essa tese, você aloca na sua carteira, no seu portfólio de investimentos, um percentual condizente com a sua tese, tanto de Solana quanto de Ethereum, tá legal? Você tem duas formas de encarar os seus investimentos. Você pode, por exemplo, apostar num determinado jogo do metaverso. Vamos supor, Star Atlas. Se Star Atlas bombar e você comprou tokens de Polis, você vai lucrar bastante. Porém, a gente nunca tem 100% de certeza de qual jogo que vai virar febre, que vai ter adesão e que vai realmente bombar, certo? Certo. Mas se você investe em Solana, por exemplo, você se beneficia de um eventual crescimento de Star Atlas. Se um jogo na blockchain da Solana bombar, os tokens da Solana vão ser mais movimentados e, por consequência, vão subir, tá? Então você tem duas óticas para pensar os seus investimentos. Não quer dizer que você deva investir em um ou em outro. Você pode escolher projetos do metaverso que te agradem, projetos de DeFi, etc. Mas se você investir na blockchain que abriga todos esses projetos, essa blockchain, quando a maior parte desses projetos se desenvolverem, ela cresce também, tá legal? Então eu só fiz esse adendo porque eu vejo que isso aqui não é claro para todas as pessoas que investem nesse mercado. E voltando aqui a essa figura gráfica, aqui a gente está numa cunha ascendente, certo? Certo. Cunhas ascendentes, quando rompem, via de regra, elas rompem para baixo. Então, em algum momento, especialmente se a gente entrar num bear market, eu acredito que esse próximo bear market que a gente vai enfrentar vai ser diferente, vai ser mais ameno do que os passados. Para entender melhor, ver o vídeo passado. Se a gente entrar num bear market, por exemplo, o Ethereum pode começar a perder valor relativamente ao Bitcoin. Mas seguindo aqui essa cunha ascendente, ela tem espaço para percorrer até maio, junho, julho, até meados do ano que vem, até de 2022. E ela ainda tem espaço para percorrer essa trajetória antes de uma eventual mudança de rumos. E lá adiante, a gente vai ter esse evento, esse marco importante que é a entrada em vigor, muito provavelmente a entrada em vigor do Ethereum 2.0. E novas informações alteram o cenário. E quando você antevê as informações que vão ser relevantes para um cenário futuro, você é capaz de hoje elaborar uma tese vencedora, tá legal? Então, eu apenas quis te dar essa visão do que está acontecendo agora com o Ethereum, mas também te dá uma perspectiva de mais médio e longo prazo, ok? Eu particularmente aposto forte tanto na tese do Ethereum quanto da Solana. Embora ambas sejam concorrentes, eu acho que cada uma tem uma vantagem competitiva. A Solana hoje já tem taxas muito boas e velocidade, mas a vantagem que o Ethereum tem de ser um precursor, de já ser uma rede segura, de já ter um ecossistema muito maior do que as outras blockchains, como por exemplo Solana, Avalanche, Terra, isso aqui é um ponto muito favorável ao Ethereum. Então eu acredito que os dois têm espaço para crescer, até porque eu acredito que o setor de DeFi vai crescer e o setor de DeFi precisa, alguns projetos vão apostar no Ethereum, alguns projetos vão se utilizar da plataforma de Solana e também o metaverso impulsiona o crescimento dessas duas blockchains. E como eu acredito que essa é uma tendência crescente do mercado, eu acredito que esses protocolos vão acabar ganhando espaço em relação ao Bitcoin. E a tendência no médio e longo prazo eu acredito que seja da dominância do Bitcoin decrescer.
a menos que a gente entre claramente num bear market. Aí as pessoas tendem a rodar Bitcoin. Então perceba que a gente tem várias informações que são cruciais. Se esse cenário se desenvolver, qual vai ser a minha linha de ação? Por outro lado, se esse cenário acabar não se concretizando, se esse cenário que acontecer, o que é que eu vou fazer, tá legal? Por isso, eu faço questão de, nos vídeos aqui, sempre que possível, te deixar em alerta. Ó, fique com atenção em relação a esse ponto aqui, porque ele é crucial. Esse ponto aqui também é um ponto de atenção, tá legal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais.